Graças a Deus. Em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desamparei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus falando com Jacó, após ele ter partido de Berseba, seguindo para Harã. Ao descansar, ao chegar à noite, Jacó se deitou, colocou uma pedra como travesseiro e ali ele dormiu. Ao amanhecer o dia, na madrugada, porque a madrugada vai até às 6 horas da manhã, então Jacó, despertando do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Por quê? Nesta noite, Jacó, ele teve um sonho. E neste sonho, tinha uma escada que ligava a terra aos céus. A escada era enorme, ia até o topo dos céus. E os anjos, nessa escada, eles subiam e desciam. E ali estava Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então, falando em sonho com Jacó. E ao despertar o dia, ele falou, ao despertar no dia. Então, e temendo disse: Quão temível é este lugar! Quer dizer, quão temível é respeitado este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, estava ali a primeira igreja, a casa de Deus. Veja o que Jacó disse. E temendo ele disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então tá aí. Essa é a primeira igreja. Essa foi a primeira igreja, a casa de Deus, como vocês estão vendo, já no versículo 17. Já no 18, diz o seguinte: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então, este lugar que se chamava Luz passou a ter outro nome, Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja que, após colocar óleo sobre a pedra, após colocar azeite, ele disse que aquele lugar se chamaria Betel, seria a casa de Deus. Será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja que Jacó, ele fez um voto com Deus. Após o sonho, após despertar, e ver que Deus estava naquele lugar. E ele, de forma respeitosa,
respeitando aquele lugar, ele consagrou a pedra que dormiu, que colocou a sua cabeça, que a partir dali teve o sonho, Deus falando com ele. Então ele consagrou a pedra, o lugar que se chamava Luz passou a se chamar Betel, a casa de Deus. Então ele fez o voto com Deus, dizendo que se Deus providenciasse comida, roupa, tudo o que ele precisasse, que não faltasse nada, certamente tudo que Deus viesse a providenciar, ele daria o dízimo. Então tá aí, esse voto de Jacó com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor não me deixar faltar nada, eu te darei o dízimo. Já na primeira casa de Deus, ali está claramente que foi a primeira igreja que ele consagrou e que a partir dali, na sua caminhada, na sua jornada, ele cumpriu com o que ele prometeu a Deus, com o voto que ele fez com Deus. Minha amiga, meu amigo, você que nos acompanha neste momento. A casa de Deus, ela tem uma grande importância para a humanidade. Veja que está claramente nessa passagem bíblica a importância da igreja para o homem. Lugar consagrado, lugar onde podemos estar junto de Deus de forma coletiva, as comunidades, a comunidade que é a própria igreja, para as coisas sagradas, estarmos diante de Deus e ali ouvir a palavra, o que Deus quer que a gente venha a fazer, o que Deus quer que a gente faça, estar na obediência, estar na palavra de Deus, para sermos salvos em Cristo Jesus. Porque o que mais importa para o homem é uma alma salva, uma alma resgatada. Isso é o que mais importa para Deus. Então, Jacó, ele escolheu servir a Deus. Veja que foi Jacó que fez uma aliança com Deus, um voto com Deus. Jacó fez um voto com Deus. Foi Jacó que se colocou a fazer um voto com Deus. Isso partiu da vontade dele, da vontade de Jacó. Foi ele quem decidiu. Olha, Deus, se o Senhor não me deixar faltar nada, certamente eu te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Então fez o voto e Deus não deixou faltar nada. Não deixou faltar nada na vida de Jacó, na caminhada, na saída dele. Na saída dele de Beceba para Harã.
Então, a escolha em servir a igreja, em servir a Deus, partiu de Jacó. E a pessoa que cumpre um voto com Deus, ela tem a obrigação de colher. A escolha, ou melhor, servir é uma escolha. Somos nós que decidimos servir. Quem decide servir somos nós. Somos nós que escolhemos servir. Então, se a gente escolhe servir e servir a Deus, nós temos a obrigação de colher. Porque as promessas de Deus são muitas. As promessas de Deus, elas já existem para todos os sentidos das nossas vidas. E são muitas as promessas. São muitas as promessas, são muitas as riquezas, e tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Pai. Então, se Deus providencia, se Deus nos serve, se Deus não nos deixa faltar nada, certamente teremos que dar a parte de Deus, devolver a parte de Deus, devolver os 10%, o dízimo daquilo que Deus providencia, daquilo que Deus nos dá no dia a dia, em nossas vidas. E isso acontece entre os homens aqui na terra. Se compra um produto, devolve o imposto. Você paga por aquilo ali, mas devolve o imposto para o governo. Tem os impostos, tem as taxas de contribuições, os encargos sociais, e por aí vai. Então, com Deus é a mesma coisa. Se tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus. Se Deus nos dá, nós temos que devolver a parte de Deus, que é o dízimo, os 10% de tudo que nós ganhamos. Veja que Jacó fez um voto com Deus, já no início da humanidade. É no livro de Gênesis, no capítulo 28, que diz, que fala desse voto. Fez, capítulo 28, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Aí a primeira igreja. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É por isso que Jacó foi abençoado, porque ele fez um voto com Deus. Ele cumpriu com esse voto que ele fez com Deus. Aí você me diz, mas ele ali no momento não tinha nada, mas Deus conhece o coração do homem. Deus já sabia que ele ia cumprir, com aquilo que ele prometeu a Deus. Deus conhece o coração do homem, sabe o que é que vai acontecer lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, e por aí vai. E Deus foi abençoando ele, porque sabia que ele ia cumprir. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus já sabia e foi providenciando e não deixou faltar nada. E Jacó cumpriu com o voto que ele fez. Após despertar, após amanhecer o dia,
após o sonho que ele teve, ao colocar a sua cabeça sobre uma pedra, que ele consagrou, que ele colocou azeite. Após Deus falar com ele, entre os anjos que desciam e subiam a escada que ligava a terra aos céus, porque o que está ligado na terra está ligado nos céus, e o que será desligado na terra será desligado nos céus. Então tinha uma aproximação ali de Jacó com Deus. Tinha uma aproximação. E tudo estava ligado. Deus falou com ele. Deus falou com Jacó. Jacó percebeu, viu que ali tinha a presença de Deus, que aquele lugar era sagrado, que se chamava Luz, passou a se chamar Betel, e que foi consagrado com azeite por Jacó. E que Jacó orou, falou com Deus. Veja que primeiramente Deus falou em sonhos com Jacó. Falou em sonho com Jacó e Jacó depois falou com Deus, fazendo o seu voto. Diz: olha Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor não me deixar faltar nada, pão, roupa, se o Senhor me proteger, certamente tudo o que tu me deres, tudo que o Senhor me dá, eu vou te devolver, o dízimo. Eu vou devolver a tua parte, porque tudo pertence a ti, nada eu tenho. Como de fato ele não tinha nada. Ao fugir do irmão de Esaú, que queria matá-lo. Então está aí. Jacó partindo de Beceba, seguindo para Harã. Então, amados irmãos, é preciso reconhecer que o nosso Deus tem tudo e que não nos deixa faltar nada. É preciso fazer as coisas da forma certa. É preciso ter obediência. Essa é a palavra-chave. Obediência, para que as bênçãos do nosso Deus sejam derramadas sobre a vida de todo ser humano na face da terra. Então, se você tem obediência, obedece à palavra, que a palavra é o nosso Jesus, é o próprio Deus, é a palavra, é o abrigo onde devemos estar, abaixo da palavra, abaixo das leis de Deus, na obediência. Então devemos estar no abrigo de Deus. Muitas pessoas, tem gente, melhor dizendo, que prefere estar fora do abrigo de Deus. Se você estiver no abrigo de Deus, você estará sobre a proteção de Deus e não vai faltar nada. Portanto, hoje nós falamos do voto que Jacó fez com Deus. Em Gênesis capítulo 28, no versículo 22, diz: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó não tinha nada, mas Deus providenciou. Amém? Graças a Deus. Então nós estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, do nosso culto deste domingo.
aqui na Igreja Unicristo, do município de Surubim, Agreste de Pernambuco. Você pode nos acompanhar pelo site da TV Sandergi, tvsandergi.com, e também na TV Sandergi, canal 23 da Soul TV. A TV Sandergi agora, na Soul TV, ela tem um canal. O canal 23, esse é o nosso canal. Você que ainda não tem Soul TV, pode baixar de forma gratuita, não paga nada, não tem mensalidade, baixa de graça na sua TV LG, Samsung, e não tem mensalidade. Após baixar no seu televisor LG ou Samsung o aplicativo da Soul TV, é só você no controle remoto colocar o canal 23. E nós estamos presentes em 196 países. Agradecendo a você que nos acompanha, você que está conosco aqui no Brasil e lá fora também no exterior. Amados irmãos, queira Deus, estaremos de volta também durante toda a semana com a oração do dia para abençoar cada vez mais as nossas vidas. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.